Olá, sou o Dr. João Aguiar, sou médico endocrinologista formado há mais de 30 anos e te convido aqui para ser meu seguidor. Me dê essa honra para me ajudar a enriquecer mais esse espaço, que traz a ciência como fundamento para melhorar a qualidade de vida de vocês. E você pode me ajudar como? Mandando sugestões, dicas, dúvidas, algum vídeo, alguma publicação que você viu que você achou meio estranha. Eu prometo que eu vou buscar na literatura médica fatos com evidência científica comprovada para respondê-los para você de maneira correta. Então, muito obrigado por se tornar um seguidor meu. E já convido você, mulher, que tem dúvidas sobre uma patologia que tem muito se falado, e eu vejo muitas informações que não são coerentes sobre o lipedema. É uma patologia que mexe muito com a qualidade de vida da mulher, com a autoestima. Eu tenho pacientes que sofrem desse mal, né, porque não tem cura, mas tem controle, que não se expunham, não usavam saia, bermuda, e hoje usam. E existe um tratamento específico para o tal, com resultados muito bons. Então deixa aqui sua pergunta, tire sua dúvida, que eu buscarei, mais uma vez, a ciência para poder te responder de maneira correta. Doutor, esses programas de emagrecimento que prometem 8, 9 quilos de perda por mês, que alguns influenciadores prometem, são verdadeiros? Resposta é negativo, mentira, fake news. Dr. João, sincerão. Você pode até perder esse peso, mas com certeza essa perda não será saudável e não será só gordura. Muito pelo contrário, o que você menos perderá será tecido gorduroso. Nós temos dois aspectos muito importantes nesse tipo de programa. Primeiro, você é submetido a uma carga muito intensa de treinamentos, que você realmente tem uma perda de peso aí, de água, de tecido magro e gordura, mas ao término do programa, dificilmente você conseguirá manter essa carga de treinamentos. O segundo ponto, que você é submetido a uma restrição calórica severa, onde também há perda ponderal, geralmente de massa magra e gorda, que ao final do programa você não conseguirá manter esse tipo de dieta, vai aumentar sua fome, vai diminuir seus gastos basais e você vai ter reganho e com certeza você vai cair para cima, vai ficar um pouquinho mais pesado que antes. Vamos entender um pouco. Se você fizer uma restrição de 500 calorias por dia, que é uma restrição que dá para ser feita, né? Você perderia no final do mês uma média aí de 1,5 kg, 1,7 kg, no máximo 2 kg. E também, se você treinar 1 hora por dia, você vai ter essa perda de 1,5 kg, 2 kg. Então, 30 dias fazendo dieta, sem erros, com 30 dias de treino, uma média aí de 3, 4 quilos. Como é que você conseguiria perder 9 quilos? Então, é mentira, pessoal. Você teria que fazer uma restrição calórica de 1.500 calorias, você teria que treinar 3 horas por dia. Totalmente mentira. Você pode até, na primeira semana, na segunda semana, aderir a esse processo, mas ele vai ser temporário. Sempre falo aqui que você tem que ter muito cuidado com essas vendas desses influenciadores, desses falsos profetas. O sucesso deles vem junto com o seu insucesso. Clenbuterol. Você já ouviu falar desse medicamento? Pois é, está sendo muito utilizado ainda em protocolos de emagrecimento e queima de gordura. Porém, esses protocolos são totalmente clandestinos. Então vamos entender um pouco. Bem, o clenbuterol é um medicamento que foi desenhado para tratamento de asma, de crises de asma. É um beta-2 agonista, né? Então ele estimula o quê? Broncodilatação, melhora a sua ventilação pulmonar, mas também ele promove outros efeitos no corpo, como aumentar seu metabolismo, aumentar a queima de gordura, aumentar a frequência cardíaca. Então, ele tem efeito sim do que ele promete, mas é um medicamento muito perigoso, tanto que foi removido das farmácias. Por quê? Porque ele tem um efeito cumulativo, a sua meia-vida é longa, dura em 35, 36 horas em média, e você usando diariamente, as doses vão se acumulando e os efeitos colaterais podem ser leves e graves, como
ansiedade, palpitações, insônia, aumento da frequência cardíaca e até mesmo parada cardíaca e choque cardiogênico. Por isso que ele foi removido. E por incrível que pareça, as pessoas ainda usam de origem veterinária. Então, as dosagens para humanos foram removidas e as pessoas prescrevem, né, entre aspas, pessoas que são ignorantes total, de uso veterinário. Olha o risco que você pode correr ao usar um produto desse. Então, ele foi desenhado para um curto tempo, né, uma crise de 2, 3, no máximo 7 dias. Então, o uso prolongado é perigosíssimo. Por isso que o medicamento foi removido das prateleiras das farmácias. Alguns países ainda comercializam para uso curto prazo. Então, muito cuidado quando você vê um blogueiro, um influencer falando mil maravilhas desse produto. Converse com um médico experiente que ele vai te explicar o que realmente esse medicamento é, que usando você pode trazer sérios problemas à sua saúde. Você, pai e mãe, sabem o que o seu filho está comendo nos colégios? Qual é o cardápio que a escola está oferecendo a eles? Confesso que eu cada vez estou mais preocupado com isso. A obesidade infantil vem crescendo muito nos últimos tempos. E é um fator preocupante, porque uma criança obesa, ela tem chances altíssimas de se tornar um adulto obeso. E todos nós conhecemos as causas. A educação alimentar dos pais, falta de atividade física, tempo de tela e o consumo exagerado de ultraprocessado. Bem, um fato que me chamou a atenção nos últimos tempos foram os cardápios das escolas infantis. Por quê? Porque você sugere um cardápio para a criança, quando ela me procura para perder peso, e essa criança não adere, não responde bem ao tratamento, eu comecei a solicitar o cardápio da escola e me assustei com a quantidade de carboidratos e processados que as escolas estão oferecendo para seus filhos. Bolos, folhados, pães, sucos, etc. A presença da proteína é muito rara, certo? Quase nunca tem proteína no cardápio. Então, relembrando, proteína, carboidratos e fibras equilibrados é o prato correto para qualquer refeição. Bem, então se vocês notarem que vocês estão imprimindo uma educação nutricional adequada no seu lar e a sua criança está ganhando peso, seu filho está ganhando peso, ou se ele está mudando os hábitos, né? O paladar está procurando mais doces, peçam o cardápio da escola, solicitem, levem a um pediatra, levem a um endocrinologista para que haja uma análise coerente para ver se esse não é um problema do seu filho. Ele está passando no colégio um quarto do dia, ou às vezes em período integral, e se a alimentação nesse momento não for saudável, seu filho pode ganhar peso. Então fiquem de olho e conversem com o médico. Doutor, é verdade que vai chegar no Brasil o Mounjaro oral? Vamos entender um pouco? Não, pessoal, não existe Mounjaro oral. O que está prestes a chegar é o orfoglipon, uma molécula que vai ajudar muito no emagrecimento. Ele tem um mecanismo de ação parecido, é o agonista do GLP-1. Vai lá no seu cérebro e bloqueia a sua fome e ajuda você a perder peso. Os estudos são muito promissores, né, com perdas significativas do peso corporal e melhora de padrões metabólicos. Então, permite o paciente que não quer tomar a picada, tomar, porque ele vai ser via oral. A vida média do medicamento fica até 60 horas no corpo, então você pode tomá-lo diariamente. Vale relembrar que isso não é uma novidade, pois já existe há alguns anos a semaglutida oral, que é o princípio ativo do Ozempic e do Wegovy. Então não é uma novidade, assim, a novidade é a nova molécula, então temos mais uma opção terapêutica. Mas a via de administração, ela já é conhecida de nós médicos, ela só não é tão divulgada aí nas mídias por falta de conhecimento de pseudos profissionais de saúde. Então, já usamos esse tipo de artifício há algum tempo, principalmente no desmame da dose. O paciente atinge o peso e você migra para o oral para sustentar, estabilizar a perda obtida durante o tratamento. Então, estamos aí ansiosos para o lançamento e pessoal, não existe ainda na farmácia, então se você comprar é falso, tá? Você não vai achar na farmácia, talvez você ache de traficantes, tá bom? Doutor, estou há um ano sem menstruar. Passaram no estradiol 1 mg, bom, e a progesterona em 100 mg. Depois de 15 dias, voltei a menstruar.
tá certo isso? Isso pode acontecer. Existe a opção de você fazer o tratamento para paciente menstruar ou não. Primeiramente, qual foi a opção que você conversou com o seu médico e ele te deu essa opção? Então existem tratamentos cíclicos que você vai manter o seu sangramento, ou seja, eu dou os hormônios por um tempo e paro e você sangra, e contínuo, que você não vai sangrar. Estou tomando direto, sem pausa, doutor, estou sangrando. Aí precisamos investigar se dentro do seu útero não tem nenhum probleminha, se não tem uma verruguinha lá dentro que chamamos de pólipos, ou se a camada de dentro do seu útero está muito espessa. Aí é preciso parar a reposição por um tempo, resolver o problema e introduzir uma dose correta para que você, caso não queira sangrar, faça o uso de maneira correta e confortável para você, tá bom? Vocês conhecem os legumes que limpam o sangue e tiram o açúcar do sangue? Pois é, eu não conheço, porque eles não existem. Eu recebi esse vídeo tem uma semana de um paciente meu e o narrador fala com tanta convicção que isso acontece que quase ele me convence que é verdade. Bem, primeiramente eu não estou aqui para falar mal de legumes, né? Porque eles são fantásticos para a nossa dieta, para o processo de emagrecimento, porque você pode comer muito e tem pouca caloria. Eles são ricos em carboidratos complexos, são ricos em fibras, eles são fontes para o nosso intestino, porque eles fornecem nutrição para a nossa flora intestinal, eles são pré-bióticos, então são fantásticos. E fantásticos com um poder calórico baixo. Então, não é que eles limpam o açúcar do sangue, é que eles não elevam. Você come aí 100 gramas de um determinado legume, a carga de carboidratos é 6%, 5% do total de calorias que ele vai te ofertar, ou seja, é baixo. Então você não vai ter um pico de glicose. Não é que eles vão limpar, é que eles não vão aumentar. Vale ainda ressaltar que o nosso intestino não consegue digerir a celulose que é presente nos legumes. O processo de digestão é mais dificultoso, ocorre uma fermentação no final do nosso intestino e tudo que é de bom é usado pela própria parede intestinal. Então o que entra no nosso corpo é muito pouco, certo, pessoal? Então são fantásticos, sim, te fornecem bastante volume alimentar com baixa caloria. Então, vamos resumir aqui. Os legumes fazem bem para o nosso intestino? Sem dúvida, são fantásticos para isso. Sugam açúcar no sangue? Não. A verdade é que seus níveis de açúcar irão declinar após o consumo de um prato recheado com proteínas, carboidratos e legumes, pois a carga glicêmica certamente será menor se você comesse apenas carboidratos. Então adicionem à sua dieta, pois eles promovem saciedade e trazem pouca caloria na sua composição, tá bom, pessoal? Olá, pessoal! Recentemente eu vi várias postagens nas mídias sociais sobre 2 pontos. Saiu um tratamento novo para menopausa não hormonal, aprovado no Brasil. Bem, vamos entender o que está acontecendo para que vocês não se confundam, tá? Primeiramente, a menopausa é uma síndrome que acomete vários tipos de sistemas e provoca vários sintomas na mulher, tá? Entre eles, o fogacho, que são aquelas ondas de calor. Isso acomete mais ou menos 75% das mulheres. E esse medicamento é para esse sintoma. Não é para tratar a menopausa, é para tratar o fogacho. Antes de mais nada, o melhor tratamento para fogacho é a terapia hormonal de menopausa. Esse medicamento, fezolinetant, que já tinha sido aprovado lá fora, agora ele foi aprovado pela Anvisa e ainda está sendo precificado, ou seja, ainda não tem na farmácia. Tá? O medicamento é fantástico, ele reduz as ondas de calor no primeiro dia de tratamento. Reduções muito significativas no calor e na qualidade de vida e sono da paciente.
Então ele vai ficar para aquelas pacientes que não podem receber a terapia hormonal, tá? Porque se você já faz a reposição hormonal, ele não é necessário, porque o melhor tratamento, novamente, para fogachos é a terapia hormonal da menopausa, ou seja, o estradiol. Então não confundam as coisas, não é um tratamento para a menopausa, que você tem que parar os seus hormônios e entrar com esse tipo de medicamento. Ele é fantástico para reduzir calores, e não para tratar a menopausa. A menopausa vai além disso. Ela vai ter problemas, a mulher vai desenvolver, caso não trate problemas metabólicos, perda de massa óssea, atrofia vaginal, atrofia na pele, né, secura nos olhos, entre outros. Então, esse medicamento ele serve, mais uma vez, para calor. Tá? Quem sabe no futuro você tem um medicamento não hormonal para abranger todos os problemas da menopausa, mas infelizmente não temos. E felizmente tem esse medicamento para aquelas mulheres que têm a contraindicação da reposição e sofrem com essas ondas de calor. Tá bom, pessoal? Por que algumas pessoas têm mais dificuldade para ganhar massa muscular ou perder gordura? Doutor João, essa é para você. Bem, a grande dificuldade para uma pessoa ganhar massa muscular estaria na necessidade calórica que ela não consegue atingir. Sempre falo, treino ele se completa não quando você sai da academia, depois de 2, 3 dias que você reparou a lesão que foi provocada ao longo do treino. Então, treinei musculação para ganhar massa, rompi minhas fibras, não me alimentei, meus ganhos serão limitados. Então, a grande dificuldade é essa, é a pessoa entender quanto ela precisa de alimento para, na sua realidade, gerar esse aumento. E sempre está aumentando, fazendo uma progressão calórica para o peso também ir aumentando. Então essa é a chave do sucesso, você entender isso. E às vezes um profissional habilitado que vai te orientar nesse sentido. Quanto à perda de gordura, existem inúmeros fatores. Principalmente a pessoa entender que é o dia todo que ela precisa se alimentar e o exercício físico ele é a cereja no bolo. E se ela comer mais do que ela precisa, não é o exercício físico que vai emagrecê-la. O exercício físico é a cereja do bolo. Então, ela gasta aí 1.500 calorias ao longo do dia e aí treina, gasta mais 300 e come 2.000, ela não vai perder gordura. Então, ela precisa entender também quanto ela queima por dia para que ela possa comer menos calorias do que ela gasta. O exercício físico, às vezes, é colocado como única causa do seu emagrecimento, mas não é. Você leva 1 hora para queimar 300 calorias e você come isso em segundos. Então, o exercício físico mais uma dieta bem planejada é a chave do sucesso. Então, esses são os maiores problemas. A pessoa acha que só o exercício vai emagrecer, isso não é verdade.